A vida não sabe esperar, passa depressa e ninguém vê. Fala galera, boa noite. Aqui é o Felipe Rodrigues, mais conhecido como Ferro. E eu vim aqui para dar uma pequena palavra com vocês e trazer uma pequena reflexão. Eu gostaria de estar conversando com vocês a respeito de um pequeno conceito, né? Conceito chamado ressonância. Esse conceito, no que se constitui, né? No que se constitui a ressonância? A ressonância, ela vem do fato de ressoar quando uma determinada frequência, né? Ela vai de encontro a um receptor e esse receptor, ela vibra também nessa mesma frequência e se propaga então essa frequência, que pode ser um som, né, um determinado som. Um exemplo bem nítido disso, nós podemos pensar aí, por exemplo, num violão, né? No violão nós temos a fonte, né, dessa frequência, que seria as cordas, onde ao tocá-las elas emitem essa frequência e o corpo do violão, a captar essa frequência, vibra e propaga esse som. É nisso que se constitui então de fato a ressonância, nessa propagação desse som, na ampliação dessa frequência. E pensando sobre isso, a respeito desse conceito, eu quero refletir com vocês a respeito de um personagem. Um personagem que é muito conhecido, acredito que você conheça bastante também essa história, que é a história de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem que no seu tempo, por ser cobrador de impostos, era tido aí pelos seus conterrâneos aí, digamos, como um traidor, por trabalhar aí para o Império Romano, né? E podia ser tido por alguns até mesmo como bandido, né? Como corrupto, vamos dizer assim. E em um determinado momento, Zaqueu ouve falar a respeito de Jesus e dentro dele nasce uma vontade, um desejo de conhecer Jesus. Não de perto, mas pelo menos avistá-lo de longe. Uma pequena curiosidade nasce em seu coração. E ele, por não querer ser notado, e também por ser baixinho, como o texto nos apresenta, ele corre e sobe numa figueira. E agora eu quero ler uma parte do texto que está lá em Lucas 19, a partir do verso 5. Eu estou lendo na versão A Mensagem, que vai dizer o seguinte: quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia de eu me hospedar em sua casa. Zaqueu pulou da árvore, ainda sem acreditar no que ouvia, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus. E aí eu quero pular para o verso 8, onde vai dizer o seguinte: parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando, disse: Senhor, vou dar metade do meu patrimônio para os pobres e, de tudo que roubei, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nesta casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Então, pensando diante desse conceito de ressonância e vendo a história de Zaqueu, e aqui eu quero abrir esse parênteses e dizer que Zaqueu somos todos nós. Nós podemos olhar para Zaqueu e nós podemos nos encaixar na vida de Zaqueu. Porque Zaqueu em si, no seu íntimo, ele tinha noção de que algo estava errado. Ele podia ter noção de que, de fato, como ele mesmo declara, ele defraudava algumas pessoas.
Ele sabia que de fato a vida que ele estava tendo, de fato não era certa. E muitas vezes nós acabamos por conta da rotina, nós nos esquecemos que de fato existem coisas dentro de nós que precisam ser mudadas, que precisam ser restauradas. Então, assim como o Zaqueu, nós nos enquadramos nisso. E é impressionante que Jesus sabendo e conhecendo o coração de Zaqueu, Jesus vai de encontro a Zaqueu. E nós podemos pensar em Jesus como essa fonte dessa frequência. Jesus vai de encontro a Zaqueu, indo contra todo o preconceito que estava à sua volta, e se hospeda na casa de um cobrador de impostos, de um bandido, de um corrupto, indo contra todo o preconceito, demonstrando misericórdia, amor e graça para com Zaqueu. E diante disso, diante dessa frequência de amor, de graça e de misericórdia que Jesus deposita sobre a vida de Zaqueu e sobre a vida da casa de Zaqueu, Zaqueu se vê totalmente constrangido por tudo isso. E diante disso, ele percebe que ele precisa tomar uma posição. Ele precisa se posicionar. Então ele decide vibrar nessa mesma frequência. Nesse amor que ele recebe, ele percebe que ele precisa compartilhar e ele precisa ressoar esse amor. Então ele toma uma postura e diante de Jesus ele declara que ele está disposto a mudar de vida. Está disposto a seguir os passos do seu mestre e do seu Senhor. Está disposto a amar, está disposto a restaurar relacionamentos. Então, diante disso, Zaqueu é constrangido, Zaqueu toma uma postura e, diante disso, Jesus declara que a salvação chega na casa de Zaqueu. Então, eu quero pensar e refletir com você. Pensar diante desse tema, desse mês, qual é a sua. Eu venho perguntar, como eu também tenho me perguntado, qual é a frequência que eu tenho ressoado? Qual é essa frequência que eu tenho ressoado? Será que é essa frequência de amor e graça e bondade, da mesma forma que Jesus deposita sobre mim, é o que eu tenho depositado na vida daqueles que estão ao meu redor? Será que de fato eu tenho me posicionado e eu tenho parado para refletir a respeito da minha vida diante de Jesus? Da minha resposta diante de Jesus a esse amor? Então, a minha oração é que nós possamos de fato, assim como o Zaqueu se percebeu indigno e se percebeu tomado por esse amor, que nós possamos tomar um posicionamento e perceber que nós somos o lugar onde Jesus ressoa. Nós somos esse lugar onde Jesus ressoa. E que a ação dele em nós consiste em que nós possamos agir. E essa ação é de amor e bondade na vida das pessoas que estão à nossa volta. Sejam elas conhecidas ou sejam elas não conhecidas. Esse amor ele precisa transbordar. E a minha oração é que nós possamos de fato tomar um posicionamento diante de Jesus. E dia após dia, sermos esse lugar de ressonância. Esse lugar onde a frequência do amor de Jesus possa alcançar a vida das pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Estamos juntos, sempre. A vida não sabe esperar, passa depressa e ninguém vê.